O mundo globalizado exige bons relacionamentos. Pensando assim, o Clube do Remo promoveu para jogadores, comissão técnica e diretoria, uma palestra com 2 segmentos importantes no futebol: arbitragem e imprensa. A ideia foi do técnico Sinomar Naves. É um ponto que nós temos falado bastante, e mais do que um árbitro, né, que venha dar essa palestra, para que o jogador possa ter o conhecimento, principalmente dessa relação que ele tem que ter dentro do campo. Tem que ter o conhecimento das regras, mas é importante ele também saber como é que ele tem que se dirigir à arbitragem. A mídia, ela tem um papel fundamental na carreira do profissional de futebol, e nós precisamos também entender, e o jogador ter o contexto de como é esta relação profissional, né, para que ele possa ter ganhos também e que possa, ao longo da sua carreira, tirar benefício dessa relação com a mídia. O primeiro palestrante foi Fernando de Castro Rodrigues, juiz do quadro nacional e presidente do Sindicato dos Árbitros do Pará. Fernando destacou as regras do futebol, que muitas vezes são desconhecidas e geram conflitos entre jogadores e os juízes. Qualquer profissional ele precisa entender bem as regras da sua modalidade, da sua profissão. E os atletas, eles chegam ao nível profissional e não é dado tanta atenção a difundir o conhecimento das regras, ou ao constante estudo das regras de futebol. Eu acho que hoje os clubes já começam a mudar essa visão, já começam a perceber que isso é importante, porque tem prejuízo quando um atleta seu deixa de entrar em campo, e isso com certeza no futuro vai ser, acho que com certeza vai ser quase que obrigatório, desde as categorias de base, já para que o atleta, quando chegue a profissional, já tenha pleno domínio da sua postura e do seu conhecimento da regra para poder aplicar a sua prática dentro do gramado de jogo. A palestra talvez sirva para mudar uma estatística preocupante. Hoje a média nacional de cartões por partidas no futebol brasileiro é de 8 amarelos e 2 vermelhos. Os jogadores têm a explicação. Porque o árbitro é falho e o atleta também é falho, então onde há 2 tipos de seres humanos, onde os 2 erram, então sempre há incompatibilidade. Então é por isso que há muitas discussões, muitas trocas de farpas, e geralmente quem acaba perdendo é o atleta, porque a autoridade maior dentro do campo é o árbitro. O relacionamento com a imprensa foi debatido pelo jornalista Zaire Filho. Entre os assuntos, postura profissional, atenção e bom diálogo, principalmente nas entrevistas. Fatos que muitas vezes não ocorrem por falta de desconhecimento do espaço cedido ao jogador na mídia. A palestra parece que foi assimilada. A imprensa, ela tem um papel de estar divulgando aí o pessoal o nosso trabalho, e é importante que a gente esteja bem, principalmente com vocês, né, que estão cobrindo diariamente lá o nosso trabalho. O torcedor muitas das vezes não está no campo, né, acompanhando o trabalho, o treinamento, então ela acompanha mais pela mídia. Então a imprensa pode ou alavancar a carreira do atleta, como ela pode acabar em um comentário. Então a gente espera aí continuar fazendo um bom trabalho, ter um bom relacionamento aí, até para que a gente, né, tenha uma alavancada aí na nossa carreira.